Ela é formada em História pela Universidade de São Paulo e Educação Artística nas Faculdades Integradas Alcântara Machado, com mestrado e doutorado em História Social pela USP. Atualmente é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde coordena o programa de pós-graduação. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez a professora Maria Aparecida de Aquino. Vamos falar sobre Comissão da Verdade, os limites de atuação e a necessidade de se pôr um fim ao manto de obscuridade que ainda cobre uma parte da história recente do país. Conosco nesta arena, o deputado Adriano Diogo, do PT, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, o deputado José Bittencourt, do PSD, e o deputado Ulisses Tassinari, do PV. Bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia. É um prazer recebê-lo mais uma vez, professora. O prazer é meu. Em encontro recente nesta Casa de Leis, da Comissão Nacional e da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, a senhora teve a oportunidade de falar em fazer justiça com os mortos. Isso é possível, professora, mais de 40 anos depois? Bem-vinda. Mas não tem dúvida alguma. Obviamente que do nosso desejo, da nossa parte, acho que de todos aqui presentes, isso teria acontecido já há bastante tempo. Mas não é pelo fato de que houve uma certa demora em recuperarmos e consolidarmos efetivamente a nossa democracia que a gente pode dizer que o que está acontecendo agora tem pouca importância ou não deva ser levado em consideração. Eu acho que tem uma importância magnífica. Nós estamos vivendo um momento significativo na história brasileira em que efetivamente nós podemos virar uma página, a oportunidade de virar uma página e construir uma sociedade muito melhor. Esse momento tem a ver com a história recente do país, ou seja, ter uma presidenta que já foi torturada, ou seja, é um momento propício para essa discussão? Sem dúvida alguma, quer dizer, nós temos clareza que há algum tempo atrás isso seria muito difícil. Então, o fato de nós termos, inclusive, como você lembra muito bem, uma presidenta, em primeiro lugar, defendendo aqui que é mulher, né? Isso é fundamental, tem uma sensibilidade extremamente aberta e com a sua trajetória, com o seu passado. Então, ela carrega consigo esse passado e, obviamente, ela está também nos auxiliando neste momento a construir esta recuperação da história brasileira. Tem a ver, portanto, muito com a história recente do país e, para não dizer outra coisa, não é tão recente assim, mas nós precisamos lembrar, apesar de ser um momento muito difícil, mas é necessário lembrar o momento passado, o que aconteceu no regime militar, para que a gente possa superá-lo. Deputado Adriano Diogo, muito bem-vindo a esta Arena Livre mais uma vez. Professora, eu só queria registrar que o doutor Ulisses também Sim, também integrante da Comissão da Verdade. Isso. Professor, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora que deu tanto tempo aula na graduação na USP, agora está no Mackenzie, né? A senhora, e a senhora sempre fazendo essa questão da recuperação da memória política, como é que os jovens alunos e estudantes que ingressam nas faculdades, tendo contato com essa disciplina, com essa matéria, como que eles se aceitam, se têm interesse, se têm curiosidade, e se tem mais facilidade de ser tratado esse tema hoje nas universidades? Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta importantíssima. Muitas vezes as pessoas têm uma visão da juventude, achando que a juventude... Que bom se ela fosse a juventude dos anos 60, aquela juventude que sonhou com um Brasil melhor, que sonhou com um futuro, que sonhou, inclusive, com uma possibilidade de distribuição de renda. E fica olhando para a juventude contemporânea, a juventude atual, observando muitas diferenças. E, às vezes, dizem para os meninos, mas esses meninos hoje eles são absolutamente, não se interessam pelo presente. São alienados, são alienados, né? Eu não tenho essa visão. Eu sou extremamente positiva e muito otimista em relação à juventude contemporânea. E em relação ao tema específico do regime militar, muito me alegra que é um dos temas que mais desperta desejo nos alunos. E, para ser muito claro, eu sou uma pesquisadora, então eu recebo alunos que vão fazer pesquisas. A quantidade de pesquisas agora, cada vez maior em relação ao regime militar, está num processo de crescimento. Então, quando você ameaça falar qualquer coisa em relação ao regime militar, você vê que os olhos dos meninos brilham e eles têm um interesse muito grande. Portanto, nem tudo está perdido. Esse Brasil tem um futuro e melhor. Deputado Ulisses Tassinari, bem-vindo à Arena, deputado que também integra a Comissão da Verdade, Rubens Paiva. O que nos causou estranheza realmente foi
essa demora para esse despertar, né, em se procurar, desvendar, comentar, esclarecer. Será que a educação imposta durante o regime militar interferiu nisso aí? Eu me lembro que existia uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Será que essa matéria não era assim, uma matéria que obstruía, que é uma coisa, vamos dizer, arquitetada para realmente inibir a juventude em se interessar em novos fatos, em esclarecer este passado recente? Sem dúvida alguma, quer dizer, mais outra questão absolutamente importante e para o momento presente, muito significativa. Nós tivemos disciplinas durante o regime militar, como, por exemplo, Educação Moral e Cívica, que o deputado acabou de lembrar muito bem, e uma outra chamada Organização Social e Política Brasileira, que atendia pela sigla OSPB. E, para complicar ainda mais, nós tivemos um momento muito difícil, introduzido pela legislação específica para a educação do regime militar, em 1971, uma coisa muito ruim chamada estudos sociais. Estudos sociais reuniu para os alunos História e Geografia, descaracterizando completamente as duas disciplinas. Então, para nós, foi um sofrimento muito grande, porque nós não encontrávamos possibilidade de recuperar os campos de conhecimento específicos. No caso, eu falei especificamente em relação à História e Geografia. Então, a sua preocupação com o que essas disciplinas fizeram e o que foi feito ao longo desse período todo com a educação é notório, é extremamente importante e a gente precisa se preocupar com esse questionamento. E uma outra coisa, eu sou sempre muito otimista, mas uma coisa com a qual nós teremos que aprender a lidar, e quando eu falo aprender a lidar, teremos que superar. Isso é uma coisa da sociedade brasileira superar. Um conjunto, que é o seguinte, é preciso que se entenda que nós teremos daqui para frente pessoas que têm mais dificuldade para ler, mais dificuldade para falar, mais dificuldade para escrever, dadas as péssimas condições de ensino que nós temos na realidade brasileira. E isso é uma coisa que vem acontecendo, eu acompanho, eu sou professora há muito tempo, algumas décadas na realidade, então eu tenho acompanhado que há um decréscimo no sentido do conhecimento. Consequentemente, todos nós precisamos, em conjunto, a sociedade brasileira precisa despertar e querer superar, desejar superar essa deficiência que os alunos têm. Então, você vai lidar com um aluno, não é porque ele quer, é porque ele não tem condições, que às vezes chega até a universidade com muitas dificuldades de escrita e de compreensão do texto. Consequentemente, de certa forma, para esse menino, o mundo fica um pouco fechado. Então, é necessário que tenhamos um trabalho de superação. Deputado José Bittencourt, bem-vindo à Arena Livre mais uma vez, deputado. Cumprimentar a professora, cumprimentar o deputado Adriano Diogo, o deputado Tassinari, que fazem parte aqui da Comissão da Verdade, neste parlamento. São Paulo, através deste parlamento, está fazendo aí também a sua parte e destacar a atuação do deputado Adriano Diogo nesta empreitada. E, professora, eu queria fazer a seguinte observação. Eu entendo que a Comissão da Verdade, a nível federal, fora instalada no momento que as instituições brasileiras, as instituições democráticas do nosso país, se consolidaram e, evidentemente, um momento oportuno para que também essa Comissão da Verdade começasse a atuar, no meu entender. O papel da presidenta Dilma é relevantíssimo ao ponto dela estabelecer condições e dar a estrutura necessária para que essa comissão desenvolva a contento o seu trabalho, inclusive com parcerias com esses núcleos estaduais ou com essas comissões estaduais, estabelecendo a função específica da própria comissão, que é de investigar e narrar os crimes praticados pelos agentes estatais. Mas eu quero fazer uma observação em relação às críticas dos militares que eles implementam no sentido de por que neste processo eventuais crimes praticados pela resistência ou por esses desaparecidos políticos são, digamos, preteridos, deixados de lado. Isso é uma grande crítica dos militares. Eu queria que
a senhora ponderasse essa questão. A sua pergunta é extremamente oportuna, extremamente oportuna. E eu sou muito taxativa a esse respeito. Poucas vezes a gente tem tanta certeza, como eu tenho certeza a respeito do que eu vou dizer. Muitos setores conservadores da sociedade, dentre os quais uma parcela dos militares, não acredito que seja o conjunto dos militares ou das Forças Armadas, mas uma parcela delas sim, começa a dizer o seguinte: bom, se nós vamos investigar os crimes dos que, eu vou generalizar, dos que torturaram, por que nós não vamos investigar os crimes dos que eram considerados na época, eram chamados na época, erroneamente de, aspas, terroristas? Então, por que nós não fazemos isso? Terrorista, subversivo. Subversivo, etc. o que você quiser, né? Eu tenho clareza, mas uma clareza cristalina a respeito disso. Nós não temos nada que investigar em relação àquilo que naquela época era chamado. Precisamos entender se resistência é crime. Eu não acho que resistência é crime. E o que eles fizeram foi apenas resistência. Por que é que nós iríamos investigar essa resistência se, na realidade, estas pessoas já foram torturadas, presas, mortas, desapareceram? Se eventualmente existiu crime, eu não considero que foi crime na época, na realidade esse crime já foi punido. Por outro lado, do lado de lá, das pessoas que torturaram, sem que, na realidade, a legislação permitisse, porque nem no regime militar tortura era permitida e estava na lei, então essas pessoas, na realidade, nunca foram julgadas e nunca passaram por um processo da justiça. Eu não sou das pessoas que dizem, não, essas pessoas precisam ser torturadas como os outros foram, ou precisam ser mortas. No Brasil, felizmente, não há pena de morte e a tortura é um crime inafiançável. E assim deve permanecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se há justiça, então que o rito legítimo, o rito da lei, se imponha em relação a essas pessoas. Professora, e aqueles menos graduados, como disse o deputado aqui, Bittencourt, mas que se diziam obrigados, compelidos a torturar? Eles temem, porque eles diziam que estavam cumprindo ordens. Como fica aí? Tem alguma crise de consciência? Eu apenas faço uma observação. Será que nós vamos cumprir ordens que sejam absurdas? O Tribunal de Nuremberg, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, para ficarmos nesse exemplo apenas, foram julgados, eles diziam, mas eu apenas cumpri ordens. Eu era um soldado, eu era um oficial de baixa patente, eu estava apenas cumprindo ordens. E o Tribunal de Nuremberg, muito acertadamente, na minha opinião, disse o seguinte, mas existem ordens que não podem ser cumpridas, que vão contra os princípios da própria humanidade. Então, tortura é um crime que você jamais poderia cometer. É um crime de lesa humanidade. Deputado Adriano Diogo. Professora, a senhora conhece muitos fatos da história do Brasil e sabe perfeitamente a dificuldade da correlação de forças que nós temos aqui para que a verdadeira história do Brasil seja contada, como a escravidão, a Guerra do Paraguai, Canudos, enfim, tantos fatos obscuros da história do Brasil. A senhora, com a sua experiência, a senhora acredita que realmente, se a gente conseguir avançar nesse processo da Comissão da Verdade, onde no Brasil cerca de 500 pessoas morreram e desapareceram no período da ditadura, a senhora acha que, se esse capítulo for realmente contado, a gente consegue dar uma contribuição para o Brasil de hoje, para que esses grupos de extermínio, esse elemento muito usado nas ocorrências policiais, como a resistência seguida de morte? Porque, embora o deputado Bittencourt tenha feito uma análise que o Brasil melhorou muito, mudou muito, nós tivemos 2 vereadores eleitos pela capital da chamada bancada da bala, né? Um deles, inclusive o coronel, ex-comandante da rota, coronel Paulo Adriano Lucim da Telhada, que durante a sua campanha fez uma série de ameaças ao jornalista da Folha de São Paulo, André Caramante, que a empresa Folha de São Paulo teve que tirar o rapaz do Brasil com a sua família, tal o risco que ele
estava correndo. Então, a pergunta é muito simples, né? Será que nós vamos conseguir avançar alguma coisa com essas comissões? Estou perguntando mesmo, né? Não estou fazendo propaganda, nenhum baluartismo. E a senhora acha que o Brasil tende a um processo civilizatório nessa área de direitos humanos, violência contra a juventude negra? A senhora acha que a gente pode... A senhora que vive assim em vários ambientes universitários, como a senhora... Porque há muito pouco tempo atrás, se falasse assim que a pessoa dava aula no Mackenzie, né? Ia falar, mas como é que uma professora da USP foi lá trabalhar no... Capitulou, né? Capitulou, foi trabalhar Capitulou. com o núcleo do... Como é que chamava na época? CCC? O CCC, né? Que agora tem tanto CC que a gente não sabe se é PCC. Agora tá difícil, CCC, tem muito está C. difícil, né? E como que a senhora sente, professora, assim, espontaneamente, com... Olha, eu acho que essa é a pergunta em jogo, né? Porque não está parada no presente, ela está caminhando para o futuro, né? Essa construção da nova sociedade. Eu acho que, efetivamente, o trabalho da Comissão da Verdade e a recuperação de uma série de fatos que permanecem obscuros do regime militar, se nós conseguirmos avançar nessa direção, nós estaremos efetivamente contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Em que sentido? Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que a gente está... Um golpe de Estado vem, derruba um presidente, modifica a realidade brasileira. Isso em história nós chamamos de curta duração. Mas existe na história aquilo que nós chamamos de longa duração. O que é a longa duração? Mudar a mentalidade das pessoas, quer dizer, mudar a forma de pensar, não é algo que você modifique de um dia para o outro. Então, mudança de mentalidade implica efetivamente num repensar a sociedade e costuma acontecer muito mais vagarosamente. Então, o Brasil, a partir de 1985, é curto tempo para a história, de 85 para agora, né? Num período, em termos históricos, muito pequeno, o Brasil vem construindo, vem tentando consolidar a sua democracia. Mas muitos percalços estiveram nesse caminho. Um dos percalços é o que nós estamos derrubando agora. Foi muito difícil, todas as pessoas envolvidas sabem, e aqui melhor do que nunca, que é muito difícil você chegar até o momento da construção da Comissão da Verdade. E eu acredito que a Comissão da Verdade e os seus resultados, como ela já está mostrando no momento presente, os seus resultados na realidade vão contribuir para criar uma sociedade melhor e para que a gente avance no que é mais complexo, a mudança de mentalidade. Porque os grupos de extermínio, como, por exemplo, várias vezes nós vivenciamos na sociedade brasileira contemporânea, eles também, às vezes, têm uma aceitação da sociedade. Muitas vezes a sociedade corre o risco de pensar, mas se ele é bandido, precisa ser exterminado. Não. Nós só seremos uma sociedade melhor e um Brasil melhor, e um Brasil efetivamente democrático, quando a democracia for para nós um valor inquestionável. Um valor tão grande quanto o valor da própria vida, como o valor da moral, como o valor da ética. Então, nós precisamos incorporar o valor da democracia e ter um comportamento democrático em todos os sentidos. Então, respondendo ao deputado Adriano Diogo, eu acho que, na realidade, o passo que nós vamos dar com os resultados da Comissão da Verdade efetivamente significam a possibilidade de nós contarmos outra história do Brasil. Uma história do Brasil em que grupos de extermínio não tenham mais vez e que efetivamente a democracia seja incorporada. Professora, eu fico muito feliz com as suas colocações, inclusive com uma colocação forte que a senhora fez na outra resposta que nós indagamos a senhora, em relação ao processo investigatório, o processo de apuração, de persecução criminal desses delitos históricos, desses delitos lesa humanidade praticados por esses agentes do Estado, mas que, posteriormente, isso apurado, a Comissão da Verdade nada mais é, no meu entender, do que uma comissão de alto nível que busca esclarecimento e a verdade e depois submete esse relatório à justiça, como a senhora bem colocou, aos tribunais, para que, evidentemente, tipificado a conduta delituosa, se aplique a lei existente. A senhora colocou isso com muita propriedade, não é? Agora, eu entendo o pensamento do deputado Adriano Diogo.
Eu entendo, o Brasil mudou, a comissão, na verdade, não poderia ser instalada, digamos, logo... 10 anos atrás? Não poderia ser instalada logo com o advento da Constituinte, por exemplo, com a promulgação da Constituinte, que trouxe um regramento jurídico novo para o país. O país estava amadurecendo. Tanto é que depois da Constituinte tivemos um presidente que teve que ser submetido a um impeachment e assim por diante. Então, isso é um processo de amadurecimento. Haverá reflexo profundo, no meu entender, em termos de amadurecimento e que o direito seja efetivamente o vetor, seja efetivamente a linha mestra, tá certo? Desta sociedade mais humana, justa e solidária. Entendeu? Então, eu fico muito feliz com essa colocação da senhora. Queria fazer uma observação em relação ao que o senhor acabou de falar, que me parece extremamente significativo, que é o seguinte, quando o senhor fala essa questão de submeter à justiça, veja que passo enorme que nós já demos. Evidente. Por isso que eu sou muito otimista, na realidade, com o momento que nós estamos vivendo. Porque não é a caça às bruxas. Não se Sem trata de revanchismo. Sem revanchismo. não se trata de querer matar, de querer Claro. torturar, fazer a mesma coisa que foi feito conosco, nada disso, não é nada disso. Mas, na realidade, o encontro com a justiça é necessário. E a justiça está dando um passo gigantesco, porque ela já está conseguindo, dentro da lei, não está à margem da lei, dentro da lei, denunciar e procurar processar as pessoas que efetivamente ela encontrou uma brecha que permite que se processem essas pessoas que antes estavam protegidas pelo guarda-chuva da anistia. Mas é o caso desculpe estar insistindo, viu, deputado Adriano? Vou passar a palavra para o deputado Tassinari na sequência para fechar esse bloco. Da professora Ana Rosa Kocinski, que é sabido, uma professora extremamente dedicada e, de repente, desaparece de uma hora para outra. Sobre esse caso, vamos falar com mais vagar no próximo bloco, mas eu passo a palavra para o deputado Ulisses Tassinari. Uma breve pergunta para fechamento desse bloco. Eu gostaria que a senhora me esclarecesse quanto tempo antes do golpe de 1964 já o governo vigente já estava tomando medidas, podemos dizer, medidas preparatórias para o golpe. Por exemplo, censura já estava acontecendo. Eu digo isso pelo seguinte, eu me formei em dezembro de 1963, pela USP. O nosso orador teve o seu discurso censurado. Não pôde ler o discurso no ato de formatura. Mesmo antes do golpe? Mesmo antes do golpe. Você se formou aqui em São Paulo? Não, eu me formei em dezembro de 63. Dezembro de 63? Pela USP. Pela USP, aqui em São Paulo, ok. Aqui em São Paulo. E ele não pôde ler o discurso. Era um colega já realmente reconhecido como ativista, sempre participava na faculdade, das greves, o que nós chamamos, vamos dizer, de esquerda. Certo? Então, ele teve o discurso, nós não tivemos o discurso do orador oficial, não falou. Então, eu queria saber se já estava sendo preparado esse golpe há algum tempo, já estava havendo censuras. Olha, o golpe ele não acontece de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, a gente observa, e existem registros de imprensa, inclusive, a imprensa é talvez o maior, o termômetro melhor para a gente poder medir, ter sensibilidade de medir a temperatura em relação ao golpe. Então, desde o início da década de 60, 1960, 1961, você já tem manifestações muito claras. Agora, o deputado faz referência ao momento e especificamente ao estado de São Paulo, no sentido do seguinte, é importante que a gente diga isso. Alguns governadores, não foram todos, mas alguns governadores, o da Guanabara, o de São Paulo, para ficarmos só nesses dois exemplos, estiveram o tempo todo conspirando desde o início dos anos 60 para que o golpe viesse a acontecer. Então, no caso, infelizmente em São Paulo, existia um clima por parte do governo do estado de São Paulo muito favorável àquilo que veio a acontecer e que nós devemos dar o nome claro. Não é movimento de 64, não é, em hipótese alguma, revolução de 64, é apenas um golpe de Estado. Tá? Então, esse golpe de Estado foi longamente articulado e teve a participação de alguns governos estaduais. Então, no caso, esse discurso que o senhor diz foi absolutamente censurado e por parte do governo do Estado. Bom, professora, no próximo bloco vamos falar mais sobre os limites de atuação e de competências da Comissão da Verdade. A Arena Livre volta em instantes.
De volta ao Arena Livre, hoje conversando com a professora de História Maria Aparecida de Aquino. Professora, a gente ia falar sobre os limites das comissões da verdade, mas até por uma recomendação do presidente da Comissão da Verdade, e para retomar a conversa entabulada aqui no primeiro bloco pelo deputado José Bittencourt sobre a questão das universidades. Eu lembro aqui da destruição de reputações e de carreiras universitárias. Deputado, sua pergunta. É sobre a professora Ana Rosa Kuczynski, que brutalmente foi sequestrada, essa que é a verdade, né? Por ser uma ativista, por assim dizer, né? E de repente desaparece, morta, pelo que se consta, não é? Pelo que consta, com pecha, não é? Com pecha. E eu acho que essa comissão da verdade, ela tem, evidentemente, não somente o aspecto de apuração de delito, de prática delituosa, de crime contra os direitos humanos, etc., à época, mas também de resgatar a memória dessas pessoas que foram injustamente aí mortificadas. O que é que a senhora pondera? No caso dela, demitida por abandono de emprego. Evidentemente. Não, e o placar da votação na oportunidade, 12-0, teve 2 abstenções, quer dizer, como pode ver que o Estado... Aí eu quero emendar uma outra colocação, a gente sabe que isso daí era política de Estado. Política de Estado. Isso é que é mais cruel. Hoje nós estamos numa democracia, mas imagine quem viveu aquela época, os senhores aqui viveram, não é? Eu era garoto ainda, mas isso era tido como política de Estado e testemunhado e dito por pessoas que fizeram parte daquele governo naquela época. Olha, concordo plenamente com a observação e essa questão da Comissão da Verdade contribuir para reconstituir, resgatar a memória acerca das pessoas, isso é um trabalho absolutamente fundamental. Então, citou-se o caso da professora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a professora Ana Rosa Kuczynski, e estamos aqui numa luta. Eu acho que a Assembleia está com um papel fundamental, e a Comissão da Verdade, a Nacional e a Comissão Estadual de São Paulo, com um papel excelente no sentido de resgate da memória das pessoas, do qual faz parte o quadro da professora Ana Rosa Kuczynski. É bom ponderar, professora, desculpe, que o deputado Adriano Diogo e a representante da Comissão da Verdade Federal, Doutora Rosa Maria Cardoso. doutora Rosa Maria Cardoso, já fizeram um ofício à direção, ao doutor João Grandino Rodas, para se manifestar, o atual reitor da USP, para trazer elementos, para trazer esclarecimento, contribuir com o trabalho desta Comissão da Verdade. Que, aliás, no meu entender, deputado Diogo, deveríamos ter uma agenda mais positiva desta comissão aqui na casa, tá certo? Que se não é o empenho de Vossa Excelência, do deputado Tassinari e outros que fazem parte, a gente precisaria priorizar como em agenda positiva, portanto, essa atuação da Comissão da Verdade aqui em São Paulo. Indubitavelmente. E eu acho que, só retomando a questão, eu acho que o recuperar a memória, às vezes as pessoas podem cometer o erro de imaginar, mas você está buscando uma pessoa. O que é que uma pessoa representa nesse todo em relação ao Brasil? Numa pessoa está contida a humanidade, nós não temos nada a declarar em relação a isso. Então, o resgate da memória de uma pessoa vai nos engrandecer a todos. E, obviamente, principalmente representando aquela que é considerada, e de fato é a maior universidade do Brasil. Não se esqueça que ela está no quadro das 70 maiores universidades do mundo. Então, ela precisa, de fato, responder ao seu papel. O que é que se espera de algo como uma grande universidade, um centro de conhecimento, um centro de saber, que pelo menos atue na direção daqueles que fazem parte do seu corpo. Deputado Adriano Diogo? Professora, eu vou fazer uma pergunta mais conceitual. Recentemente foram lançados 2 livros sobre a Guerra do Paraguai. Então, desde aquela visão mais antiga do professor Chiavenato, lá de Ribeirão Preto, agora estão sendo lançadas outras visões sobre a participação da Inglaterra, do Império Britânico na Guerra do Paraguai, a Tríplice Aliança, e agora nós tivemos um golpe de Estado lá no Paraguai.
muito influenciado pelos brasiguaios. Eu estou pegando o exemplo da Guerra do Paraguai, que a senhora, como professora de História, a senhora acha que esse fenômeno da história oficial, né, que tem muito a ver com o tempo da ditadura Vargas e tal, isso é uma tendência na América Latina, por exemplo, de só ter uma história, uma versão da história e contestar, porque, por exemplo, não dá para entender por que até hoje o Itamaraty, mesmo com a aprovação dessa lei do sigilo eterno, do fim do sigilo eterno, por que o Itamaraty não admite que se toque em dois assuntos, a Guerra do Paraguai e a anexação do território do Acre à Bolívia? Por quê, doutor? A senhora que mexe com documentos, essa coisa toda, a senhora poderia falar um pouco sobre isso? Acho que é uma excelente memória. Eu acho que dois aspectos na questão que você faz. Em primeiro lugar, vamos pegar o próprio fenômeno da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela é digamos assim, uma coisa muito simbólica na história do Brasil. E por que ela é extremamente simbólica na história do Brasil? Porque ela carrega consigo toda a organização e a estruturação das Forças Armadas brasileiras, né? Então, se você for pensar em que momento as Forças Armadas do Brasil se estruturam, muito se deve a essa estruturação à chamada Guerra do Paraguai. Agora, a Guerra do Paraguai foi uma tragédia sobre todos os aspectos, não só para o Paraguai, é tragédia para todos os participantes, o Brasil inclusive. Você pode dizer, o Brasil esteve do lado daqueles que venceram da Tríplice Aliança e assim por diante. Não vem ao caso. Quando você contribuiu com a sua participação para quase que a dizimação de um povo inteiro, então, na realidade, você não tem absolutamente o que falar. Ou seja, é algo do qual devemos nos envergonhar. Nós contribuímos para quase esmagar definitivamente um país que, naquele momento, era uma joia, era um país que estava adiante de todos, extremamente avançado, com boa parte dos seus problemas resolvidos. Eu acho que esse é o primeiro lado da questão. O segundo lado da questão, você pergunta se é uma tendência, né? E aí a sua questão é também conceitual. Existem momentos e os países passam por situações, né? E o Brasil tem, em relação aos demais países da América Latina, muita dificuldade em contar a sua história. Em lidar com o passado? Em lidar com o passado. Então, ele acaba reafirmando uma história que nós chamamos, como o Adriano falou muito bem, de história oficial. O que é a história oficial? Nós, historiadores, costumamos falar em história dos vencedores. Então, aquele que venceu conta a história. Então, ao vencedor, as batatas, como diria Machado de Assis, né? Então, isso é muito complexo para nós, porque se nós formos pensar quem venceu, efetivamente, quem de fato levou o troféu para casa em determinadas situações, não foi a população brasileira. Então, fica aparecendo na história do Brasil uma tradição imensa de uma história em que não há povo. Muitos brasileiros desejaram e lutaram para que existisse a independência. Quem é que acaba levando o prêmio para casa? É o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Parece que nós precisávamos de Dom Pedro I para que ele fizesse a independência por nós. Só para um segundo momento agora, para ficarmos nesses dois exemplos. A que se deve a República? Efetivamente, a um marechal, e existe um cientista social muito interessante, José Murilo de Carvalho, que diz em relação à República, meia dúzia de pessoas assistiram embasbacados à proclamação da República Brasileira, como se não fosse desejo da população brasileira. Se voltarmos à Inconfidência Mineira, estamos lá no século XVIII, já existe no programa da Inconfidência o desejo da República. Mas, na hora de efetivar os fatos, quem é que acaba levando o prêmio? São as elites dominantes. E dá para fazer a República sem povo, ou seja, com um general levantando a espada no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, e falar, está proclamada a República? Então, acaba sendo uma tendência de contar uma história em que o povo está ausente. Então, neste sentido que o Adriano está fazendo a pergunta, de dizer que existe uma tendência, efetivamente, no Brasil, a que predomine a história contada, é a chamada história oficial, que é a história dos vencedores. Deputado Ulisses Tassinari. Eu gostaria só de salientar realmente o papel importante dessa comissão, na verdade. Eu digo isso pelo seguinte, tem um colega de faculdade, ele era contemporâneo, possivelmente ele era de uns 2 anos depois da minha turma. E esse colega realmente sumiu,
não se sabe, nunca mais soubemos dele. Entende? Sumiu na época do golpe e nunca mais soubemos dele. Então, são fatos, curiosidades que nós gostaríamos que viessem à tona. Quer dizer, eu acho que, no meu caso, eu gostaria muito de saber deste colega, que era uma sumidade. É um colega que fazia concomitantemente Faculdade de Medicina na USP e a Faculdade de Direito lá em São Francisco. Então, era uma sumidade. E ele partiu para o lado, entende, de se contrapor ao regime, né? Então, sumiu. E tivemos na faculdade, quer dizer, vários professores que tiveram que se exilar. Então, praticamente um departamento inteiro de parasitologia. Não sei se o catedrático já tinha as suas tendências e as transmitiu aos seus assistentes, de modo que todos tiveram que se exilar. Esse colega meu de turma, que não pôde proferir o discurso, ficou exilado na França durante 45 anos. Nós só o vimos novamente quando comemoramos 45 anos de formado. Foi quando ele pôde ler o discurso. O discurso sem cortes. De formatura, livremente. Então, quer dizer, quais eram os critérios realmente para que as pessoas fossem perseguidas, fossem presas? Porque a gente escuta falar que o simples fato de um dedo duro dizer, olha, ele é comunista, já era suficiente para a pessoa ser presa. Então, existia um exagero, talvez, nessa época, isso que eu gostaria de saber. Quando você tem um regime de força, você perde completamente o controle. Você só tem garantia do controle sobre a situação e um Estado bom para a sociedade se você quiser prevalecer um regime democrático, onde a regra, a lei é a regra, né? E a partir daí toda a sociedade age dentro da lei. Se você ultrapassar as regras, se você sair, estiver à margem da lei, na realidade você não poderá contar com mais nada. Então, quando se fala nos desaparecimentos que aconteceram, né, e quais a dor seriam... sem fim, professora, que a senhora disse? Como? Os desaparecidos, ou seja, aquela dor que permanece no tempo? Não tem fim, não há como você consertar isso, né? E, na realidade, quando a gente fala nos desaparecimentos e fala quais seriam os critérios, quando você vive um regime de força, os critérios deixam de existir. E é o império da loucura, né? Então, fica completamente sem nenhuma possibilidade de margem para você se basear. Você perde completamente o contato com a realidade. E eu queria lembrar a esse respeito, por exemplo, no próprio departamento ao qual eu pertenço, na Universidade de São Paulo, nós tivemos uma professora que foi envolvida num inquérito policial e acabou saindo do departamento de História, que é a professora Emília Viotti da Costa. Ficou 30 anos fora do Brasil e nós ficamos privados do seu saber e do seu conhecimento. Em solidariedade a ele, uma outra pessoa extremamente conhecida, um grande professor, o professor Sérgio Buarque de Holanda, em solidariedade à professora Emília Viotti, ele se aposentou. Ele tinha já tempo para se aposentar, mas ele iria continuar na carreira. Mas quando ele viu aquela situação de descalabro, em que por uma denúncia pequena, quer dizer, uma coisa que nem investigação tem, simplesmente um dedo duro vai e denuncia. É um estado de exceção, né? O estado de exceção é o estado do terror. Do terror. Quer dizer, todo mundo é inimigo de todo mundo, é um inimigo potencial. Não há o império da lei, não é? Hoje nós estamos num Estado democrático e de direito. De direito porque há o império da lei. Todos estão debaixo da lei. Democrático porque o poder vem da polis, vem do povo. Agora, doutora... Breve pergunta, porque a gente já está caminhando para as considerações finais. Hoje, os documentos públicos, por essa lei que recentemente promulgada, evidentemente, esses documentos serão encaminhados para a Comissão da Verdade, os documentos públicos referentes a esse período de 64 a 85. Não é? Agora, e os documentos que, de repente, não são públicos, estão aí acobertados ou em algum lugar? Como é que a senhora está vendo isso daí? A importância e a comissão, o que é que está fazendo? Fundamental da Comissão da Verdade. Sim. Eu acho que a comissão já está fazendo e vai fazer cada vez mais e vai atender à nossa reivindicação e à reivindicação do povo brasileiro. Quando a gente pergunta aos militares, essa documentação, o DOI-CODE, por exemplo, nunca existiu. Ou esses documentos, se existiram, foram queimados. Eu fiz uma pesquisa imensa no DEOPS,
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo. Nós temos 4 milhões de documentos extremamente bem guardados, completamente articulados. Ali dá para se entender qual é o pensamento das forças de segurança do Brasil e como é que elas agem em relação à documentação. Esses documentos existem, esses documentos estão muito bem guardados. E agora é o papel da Comissão da Verdade e ela vai conseguir a abertura dessa documentação. Brevíssima consideração sobre duas manchetes. Justiça retifica registro de óbito de Vladimir Herzog e Tribunal de Justiça de São Paulo nega recurso e reconhece Coronel Ustra como torturador da ditadura, professora. Chegamos ao ponto, né? Então, quer dizer, a justiça está sendo feita, finalmente a sociedade brasileira caminha para uma reconciliação e para poder virar a página. Desde o princípio estamos falando nessa questão da necessidade de virar a página. Virar a página não significa esquecer, absolutamente, mas significa finalmente se reconciliar com a sociedade brasileira. Então, só há uma possibilidade das forças imperantes se reconciliarem com a sociedade brasileira e das elites, finalmente, dizerem a que vieram, se fazem parte do povo brasileiro ou não, se elas querem, afinal, fazer parte, se na realidade fenômenos como esses, a reintegração da memória e a reconstituição da memória dessas pessoas efetivamente acontecer. Então, se alguém precisar passar pelo rito da lei, que passe. E se alguma memória precisar ser resgatada, este é o momento e a Comissão da Verdade fará isso. Ainda uma pergunta, deputado Adriano Diogo, a sua saudação à nossa convidada. Não, eu fico muito feliz da senhora estar aqui com a gente, mas eu, sinceramente, queria entender se a gente se ativer o período dos militares, tudo bem, eles estão aí. Agora, qual é a justificativa para que me explica de onde vem, de onde emana o poder para a gente não poder abrir os arquivos da Guerra do Paraguai? Quais forças ocultas, digamos, conspiram para que coisas que ocorreram quase há mais de um século até hoje não possam ser lidas? Por que Canudos não pode ser explicado? Por que Quilombo do Palmares? Por quê? Todos os movimentos sociais, por exemplo, Canudos, o Quilombo dos Palmares, você está falando de movimentos sociais que, na realidade, emanaram efetivamente do povo. E que a história, chamada oficial, dita oficial, ela busca esquecer, busca colocar de baixo. E, em relação especificamente à Guerra do Paraguai, a minha leitura é a seguinte: na realidade, a Guerra do Paraguai ela representa quase que um bastião para as chamadas Forças Armadas Brasileiras. Então, eles têm construíram a sua memória, se edificaram em cima da construção que foi possível das Forças Armadas a partir desse evento. Então, é como se, de repente, você pegasse Duque de Caxias e dissesse, não, ele não é mais o patrono do Exército Brasileiro. Então, há um temor muito grande de perder aquilo que eles edificaram. Então, por isso, implicam, tanto com um evento que se afasta de nós, 150 anos aproximadamente. Deputado Ulisses Tassinari, sua saudação. Gostaria de agradecer a presença da professora. Foi muitíssimos esclarecedoras as suas informações. Eu acho que todos saímos enriquecidos aqui hoje, entende? E preocupados e determinados a realmente fazer parte integrante dessa comissão e chegar a bom termo. Eu acho que as famílias dos mortos desaparecidos realmente merecem essa nossa contribuição, por menor que ela seja. Eu acho que temos que acabar, que deve existir muita gente angustiada. Eu citei o caso, por exemplo, desse colega, que eu gostaria de saber o que aconteceu, onde está morto, o que aconteceu. Imagino uma mãe, um pai vivendo esse drama. Então, eu acho que essa contribuição nós podemos dar e vamos fazer o possível para que a gente logre êxito nessa empreitada. Deputado José Bittencourt. Olha, parabéns, professora, firme aí. Há quanto tempo, né? Ela precisa vir mais vezes aqui na casa, na TV Alesp. Em São Paulo, hoje, cerca de 18 pessoas desaparecem diariamente. Hoje nós temos esse dado estatístico e a gente não vê sintonia, sincronia, sinergia do aparelhamento do Estado para combater essa questão. Eu digo, nós temos uma CPI aqui, eu estava falando agora há pouco com os deputados, está próximo a ser instalada aqui e faremos um grande trabalho e necessitaremos da contribuição da senhora. Né? Professora, suas considerações finais, com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva e outros filhotes, bem-vindos de comissões da verdade que estão aí nas universidades, nas OABs, como fazer
um país melhor com o trabalho destas comissões? Na realidade, o exercício da construção dessas comissões, que no fundo nada mais é tão simplesinho assim como o exercício de resgatar a verdade, uma palavrinha pequena, mas extremamente importante, só a instauração dessas comissões já representa um avanço muito grande. E tendo acompanhado de perto o trabalho e a seriedade das pessoas que, pelo menos em São Paulo e na Comissão Nacional da Verdade, integram essas comissões, eu tenho a clareza que o Brasil caminha a passos largos para aquilo que todos nós desejamos, que é a consolidação da democracia. Uma coisa é você consolidar as instituições, outra coisa é você consolidar socialmente a democracia, que é mais difícil. Então, a Comissão da Verdade, ela vem trazer para nós a possibilidade da consolidação social da democracia em nosso país. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final. Críticas, sugestões e comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. Já fica aqui até o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Grande prazer. Obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.